bem-vindo e bem-vinda ao nosso segundo PPN Cast. E conosco hoje o Brian Meyer, que é jornalista, analista político e geógrafo. Ele mora aqui no Brasil já há quase 30 anos, é correspondente internacional para vários sites de notícias de estrangeiros, e no Brasil ele colabora com sites como o Opera Mundi, 247, e claro, escreve e colabora também, faz matérias para muitos outros órgãos de imprensa, inclusive televisivo. Ele é escritor e também foi dirigente do Fórum Nacional de Reforma Urbana. Você que nos ouve pelos canais do blog, para podcast ou então pelo YouTube, não deixe de nos seguir, de compartilhar essa entrevista e também deixa aí o seu comentário. Brian, na área da moradia digna, nessas 2 décadas do Brasil, houve avanços inquestionáveis, mas também, até pelo que ocorreu nos últimos anos, através do desmonte do governo Temer e Bolsonaro, nós tivemos retrocessos terríveis, porque cada vez mais parece distante alcançar uma reforma urbana no nosso país. Houve muitos avanços durante os governos do PT em moradia popular, né? Eles criou um programa, depois de muita pressão dos movimentos sociais, Minha Casa Minha Vida, entidades, colocou financiamento para movimentos sociais para construir conjuntos habitacionais autogestionados, né? Como aquele que o MTST está terminando em Caruaru, certo? Mas a maioria do dinheiro para moradia foi para subsidiar construção de moradia para classe média, classe C, classe B. E esse não ajudou a resolver o problema de moradia, o déficit de moradia no Brasil muito, né? Agora, e tem uma outra questão, que diminuição do demográfico, do tamanho das famílias médias, né? 30 anos atrás, 40 anos atrás, a família média brasileira tinha 5 pessoas, 6 pessoas morando numa moradia. Agora o tamanho da família média é 3, eu não sei exatamente, mas é mais ou menos 3,2. Ou seja, para hospedar o mesmo número de pessoas, porque a população ainda está crescendo, precisam muito mais moradias, né? E esse gera uma situação em que eles construem tanto moradia para a classe média, que muito desses lugares fica vazio. Também a especulação imobiliária é um problema. Tem muitas pessoas que compram apartamentos, casa de férias, etc., para investimento, eles ficam vazios para grandes espaços de tempo. E tem a questão dos moradias públicas e privados, os moradias não, os prédios, né, abandonados. Dizem que tem tanto prédio abandonado nas cidades brasileiras que só convertendo todo deles a moradia social iria resolver esse déficit de 5,8 milhões de pessoas, certo? E um passo na direção certa, que eu acho ainda um pouco tímido, esse novo projeto do governo Lula, que vai converter 500 prédios vazios governamentais em moradia social, em alguns lugares, posto de saúde, escola, etc. Né? É um passo na direção certa, mas tem milhares de prédios do governo federal abandonados, né? Tem até o MTST, da União Nacional de Moradia Popular, eles ocupam um prédio do IBGE no Boa Vista, em Recife, que tem 200 famílias, 60 famílias morando lá, desculpa, 200 e não sei quantas pessoas, mas tipo assim, não era só o prédio abandonado, tem um monte de Fiat Uno do IBGE no estacionamento lá, que também não está sendo utilizado, né? Então tem muito... E com o esvaziamento do espaço de escritório, né? Porque mais e mais pessoas estão trabalhando em casa,
muitos prédios, escritórios, prédios comerciais estão 70% vazio, 50% vazio, porque as pessoas não precisam, muita gente trabalha em casa agora, especialmente depois do Covid-19, depois do fim da pandemia. Durante a pandemia, muitas empresas descobriram que é mais eficiente deixar funcionário trabalhar em casa, no computador. E as pessoas gostam muito porque não precisam perder tempo em trânsito todo dia. Então tem muitos... meu filho, por exemplo, ele trabalha para a empresa de energia elétrica no Rio de Janeiro e ele só aparece no escritório 3 dias por semana. Ele faz os outros 2 dias trabalhando em casa. E esse está mudando a geografia das cidades. Eu acho que a gente vai chegar numa crise de prédios abandonados, como já tem em Boa Vista, em Recife, né? E que a sociedade vai precisar pensar de uma maneira de utilizar aqueles prédios também, que também pode ser convertido em moradia. Saindo para o cenário internacional, guerras sempre existiram, mas atualmente algumas são mais destacadas, seja lá a da Rússia e de muitos outros contextos aí. Como é que o senhor analisa esse quadro? E também, será que não há realmente um interesse da indústria armamentista para alimentar esses conflitos? A indústria de armamentos é uma das 5 maiores indústrias no mundo, junto com drogas legais e ilegais, construção civil, petróleo, né? E infelizmente, no mundo capitalista, tem muita pressão exercida pelos esses fabricantes de arma de ter guerras. Eu vou te dar um exemplo. Na guerra da Rússia e Ucrânia, né, os Estados Unidos já deu mais ou menos 300 bilhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia. Mas se você analisa o que eles fizeram, eles doou todas as munições e armas velhos para fazer um restoque. Então, a verdadeira função do apoio para a guerra, sem as questões geopolíticas, destabilizar a Rússia, etc., mas uma das principais funções dessa guerra é de repassar centenas de bilhões de dólares para as fábricas de armamentos nos Estados Unidos, faz refornecer o estoque de armamentos e munições do exército dos Estados Unidos, né? Então ele está se livrando das coisas velhas e comprando um monte de coisa nova. E isso acontece cada vez que tem uma guerra. Aconteceu no Iraque. Então o grande beneficiário desse conflito na Ucrânia é os fabricantes de armas nos Estados Unidos, na Rússia e nos outros países que fornecem armas para a Ucrânia, né? Como eles estão usando essa guerra como uma desculpa para aumentar os gastos militares. E nos Estados Unidos, onde não tem limite de doação de campanha, tem doadores individuais que doam mais de 60 milhões de dólares para a campanha do Donald Trump em 2016, por exemplo, e em 2020. A influência que eles têm no político é muito forte. E isso gera guerra. Olha, no caso específico de Israel e palestinos, por conta, inclusive, do atentado do Hamas, qual sua análise do que está acontecendo por lá? Eu concordo com o presidente Lula que tem um genocídio acontecendo contra o povo israelense. O número de crianças e mulheres que está sendo sistematicamente assassinado, estuprado, né, machucado, matado pela fome, é um crime contra a humanidade. É muito horrível. Agora, a questão política é que, como sempre no Médio Oriente,
os Estados Unidos e seus alinhados, como Israel, sistematicamente vêm acabando com a onda do governo socialista e sociodemocratas que surgiu no Médio Oriente depois do fim da colonização. Se você veja, a primeira vez que a CIA começou a apoiar muçulmanos radicais foi na Algéria, por volta de 1970, como uma estratégia de acabar com o governo socialista do Algéria, que não deu certo, mas Saddam Hussein era um líder secular, tem muita crítica dele, ele, sabe, muitas pessoas não gostam dele, mas não era um fanático muçulmano, né? A mesma coisa, Omar Gaddafi na Líbia, ele era o principal financiador do panafricanismo, do Congresso Pan-Africano, e o governo dele tinha o maior padrão de vida da África, a maior renda média, o maior PIB per capita, e era um governo secular, tinha muito direito da mulher, era um dos lideranças mundial em direitos das mulheres. Lembrando que os Estados Unidos, o Ocidente, não tem uma história muito boa em direitos das mulheres. Só começa a dar educação para mulheres universalmente nos Estados Unidos por volta de 1880, enquanto no mundo muçulmano era obrigado para toda mulher aprender como escrever e ler desde o século IX para frente. Então, mas esses governos apoiados pelos Estados Unidos, liderados pelos fanáticos muçulmanos, fundamentalistas, né? Eles acabam com esses direitos, né? Você veja, Afeganistão, quando ele era uma democracia social apoiada pela União Soviética, tinha maior direito de mulher do que muitos países em Europa. Na Suíça, as mulheres só ganham o direito de votar universalmente na década de 1970, né? Divórcio só foi legalizado no Brasil na década de 1970. Divórcio só foi legalizado na Irlanda em 1998, né? Então, eles apoiam os fundamentalistas e depois atacam eles de ser mal para direitos da mulher, né? Agora, a gente sabe, e essa não é uma teoria de conspiração, pode ler até nos jornais da direita do Israel, como Jerusalem Post e Haaretz, que o governo israelense fortaleceu Hamas. Lembrando que o OLP do Yasser Arafat também era socialista, social-democrata, socialista, tinha direitos iguais para mulheres e favoreceu a nacionalização da indústria, essas coisas que os Estados Unidos não gostam. E foi destruído pelo Israel. E o substituto que Israel decidiu fortalecer foi Hamas. Benjamin Netanyahu tem uma longa história de apoiar Hamas para dividir o povo palestino, para dividir o Cisjordânia do Gaza. Agora tem dois governos separados, tinha dois governos diferentes. Então, você pode dizer que Hamas é ruim. Tudo bem, é óbvio que Hamas é ruim porque foi fortalecido pelo o genocídio de Benjamin Netanyahu. Então, a situação é complicada pra caramba. Israel é um estado paria que não respeita as leis internacionais e tem um genocídio em curso em Gaza. Ainda sobre conjuntura mundial, mas agora com identificação com o Brasil. A eleição nos Estados Unidos ressuscitou a extrema-direita de Trump. E em nações como a Hungria, os extremistas crescem, né, naquela área ali da Europa, como França, Itália, Polônia, entre outros. E aqui na América Latina, países como a Argentina. Na sua visão, como é que neofascistas, ou esses conservadores mais extremistas, como ou por que eles encontram um solo fértil para É um germinar? processo que
com certeza está sendo fortalecido e talvez nem teria acontecido se não fosse esses monopólios do mídia social. Essas empresas do mídia social que são quase todo dos Estados Unidos, controlado pelos supremacistas brancos do ultradireita, sionistas como Mike Zuckerberg, do Facebook e Instagram, e Elon Musk, que herdou uma fortuna que o pai dele construiu através do trabalho análogo do escravo na época do apartheid em África do Sul. Eles estão monopolizando a informação e eles manipulam os algoritmos para sempre radicalizar as pessoas centro-direita para direita. Eles usam técnicas ilegais de microalveamento, minando os dados pessoais dos seus usuários para vender para empresas, para fazer esse processo chamado microalveamento, micro-targeting em inglês, em que eles identificam pessoas como moderadamente conservador e lentamente, através da manipulação de algoritmos, fornece eles com informações que radicaliza eles para a ultradireita. Então esse é um fator. Outro fator é o fracassado total do modelo liberal econômico, que só vem desde a queda da União Soviética, exacerbando as diferenças entre os ricos e os pobres e encolhendo as classes médias, até o ponto que muitos partidos políticos da esquerda foi cooptado para abraçar esse modelo, e eles perdem credibilidade, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né? Por exemplo, você tem partidos como os socialistas na França, que são neoliberal. Por um tempo, o presidente do FMI era uma pessoa do Partido Socialista na França. É só socialista nome, né? Esses são dois fatores. Então, eu acho que... E o terceiro fator aqui no Brasil é quando o Papa João Paulo II desmantelou a teologia da libertação. Eram os padres e freiras da teologia da libertação que foram fundamental na formação de muitos movimentos sociais, né? E através do Ratzinger, né, que virou Papa Bento depois, eles começam a desmantelar eles. E com isso tem o surgimento do movimento evangélico conservador, muito apoiado pelos Estados Unidos. Tem um famoso palestra que John Rockefeller, um dos homens mais ricos do mundo, fez no Congresso americano em 1968, em que ele falou que a teologia da libertação era a maior ameaça na cabeça dele, democracia, mas ele estava falando sobre economia de mercado livre, neoliberal, liberal, né? Era essa teologia da libertação, e por causa disso que ele recomendou que fortalece os missionários evangélicos, fortalece o trabalho das igrejas evangélicas na América Latina. E chega um ponto, por exemplo, durante a ditadura em Guatemala, na década de 1980, chegou ao ponto que mais de 90% do exército convertiu protestantismo evangélico. Entendeu? E você veja o processo aqui. Não é que todas as pessoas evangélicas são mal, não é que não existe pastores evangélicos e pastoras que são da esquerda, mas é a exceção em termos de pastores, né? E o problema não é um problema individual, é estrutural, porque eles pregam diferente do que a religião católica, que também está encolhendo muito por causa de muita burocracia e decisões ruins organizacional pela igreja, né? Mas a diferença é que as religiões evangélicas acreditam que seu caminho ao céu acontece através do seu relacionamento pessoal com Deus, enquanto historicamente a Igreja Católica pregou que
seu caminho ao céu é baseado no seu relacionamento com as pessoas menos favorecidas, as pessoas mais pobres, né? E não estou dizendo que a Igreja Católica não está cheia de problemas e que não tem um problema enorme com católicos da direita, porque naquele ato na Avenida Paulista do Bolsonaro recentemente, uma pesquisa de USP mostrou que 44% das pessoas na rua era católica, só 28% era evangélico. Mas o crescimento de qualquer maneira, o crescimento das religiões evangélicas, principalmente aqueles mais vinculados com os Estados Unidos, dificulta muito o trabalho de mobilização de base, de formação política de base no Brasil e na América Latina em geral. Então, a gente precisa, para lutar contra essa tendência, a gente precisa reconhecer quais são os desafios, quais são os inimigos, quais são os problemas. Esse é o primeiro passo, que eu acho que não é útil, é de culpa à esquerda para tudo isso, né? Porque você veja a diferença em dinheiro entre a esquerda e a direita. A direita tem muito mais dinheiro. Não teve um velho do Havan apoiando Lula na eleição em 2022. Não tinha bilionários apoiando Lula. Os bilionários ficam todos apoiando a direita. E como a mídia está mais concentrada nas mãos do menor número de pessoas possíveis, através dessas monopolias da mídia social, dinheiro é um fator muito importante. E preciso desenvolver táticas levando esses desafios em consideração. Desafios que cá para nós, eles não são nada fáceis, mas também nunca foram, né, para os que buscam o que é justo. E, então, diante de realidade tão adversas, a gente até traz aí o pensamento de Lenin, né? O desespero é típico daqueles que não entendem as causas do mal, e não veem saída e são incapazes de lutar. Então, é importante, apesar de ter esses diagnósticos assim tão desanimadores, mas não perder a esperança. E minha gratidão a você, ouvinte, que nos acompanhou hoje pela audiência, e também, Brian, a sua agenda é muito disputada. Eu agradeço por esse momento aqui conosco e deixaria rapidinho a sua consideração final. Obrigado pela entrevista. É um prazer conhecer você. Só nas palavras do Samora Machel, a luta continua.